Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Vamos ler o versículo de número 20. Primeiro Crônicas 28, capítulo de número 20. Diz o seguinte: E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo e obra, não temas e nem se apavore, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Até aqui, irmãos, pode sentar. Nós sabemos todo o significado profético com relação à vida de Davi, na tipologia bíblica como o Senhor Jesus, e Salomão também na tipologia como Espírito Santo, naquilo que como homens eles obedeceram ao Senhor. Nós sabemos também que na sucessão que ocorreu com Davi, não foi uma sucessão normal, porque Salomão não era o herdeiro normal de Davi, porque Adonias seria, no caso, o herdeiro normal, porque na época em que Davi veio a falecer, Adonias era o filho mais velho, Salomão não era o filho mais velho. Por que foi então que Salomão ele herdou o reino? Herdou o reino porque o Senhor deu uma revelação a Davi, que quando ele estava querendo construir um templo em Jerusalém, o Senhor não deixou que ele construísse. Todos nós sabemos disso. Mas através do profeta Natã, o Senhor disse o seguinte: você não construirá, quem vai construir é seu filho Salomão. Este aí foi o recado que o Senhor deu a Davi, de que quem o substituiria como rei não era o filho mais velho, que fosse Absalão, que já tinha morrido, porque fez guerra a próprio Davi, mas no caso seria Adonias, que não foi. Então a substituição do reino não foi por razão, mas foi por revelação do Senhor. E aqui o fato se dá, já vi, muito idoso, ele passa o reino então a Salomão. Isso é uma outra coisa que não houve em outra sucessão em Israel, do rei passar o reino em vida. Todos os demais reis passaram o reino após a morte. Então morria-se primeiro para depois o sucessor assumir. Davi, ele fez também ao contrário. Ele passou o reino ainda em vida. E Salomão, já como rei, ele pôde dar todas as instruções para que Salomão pudesse dar continuidade àquilo que Davi sabia era a vontade do Senhor. Ele fez isso também para cumprir essa revelação, a revelação dessa continuidade do seu reino já com Salomão. Mas nós sabemos que isso tem um significado muito grande, porque Davi, como tipo do Senhor Jesus, Jesus não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o Senhor é aquele que nos instrui como devemos fazer, a forma que devemos fazer, porque Ele está vivo. Então essa é também uma revelação muito interessante. E aqui Davi dá um conselho ao seu filho, a qual o Senhor tinha chamado para dar continuidade do fazer a obra. Nós temos de nos lembrar das palavras de Jesus, quando o Senhor, ainda nesse mundo, ele fez a obra, e quando ele disse que viriam outros que faria coisas até maiores do que ele, que era a sua igreja. E o Senhor foi confiando a realização da obra a esses seus servos, a esses seus filhos. E hoje chegou aos nossos dias, e nós hoje somos bem-aventurados quando somos chamados pelo Senhor
para fazer a obra do Senhor, para dar continuidade daquilo que Jesus começou. E ele, quando foi recebido no céu, deu essa incumbência então à sua igreja. Então, assim como Salomão ali, hoje nós estamos diante de Deus. Nós somos responsáveis pelo Senhor de fazer a sua obra, de realizar assim a sua vontade. Foi um privilégio que o Senhor nos deu, um privilégio grande. O Senhor podia ter resolvido tudo com Davi. Quando Davi quis construir o templo, tá bom, constrói, faz que eu aceito. Mas o Senhor, quando não quis que Davi construísse, o Senhor então abriu uma oportunidade para Salomão ser contado ali também. E assim o Senhor fez conosco. Deus não precisa da gente, não precisa. Para que Ele precisa da gente? Mas o Senhor abriu uma oportunidade para que através dessa oportunidade nós pudéssemos também ser incluídos nessa bênção. Foi a forma que o Senhor arranjou para nos dar a salvação. E assim o Senhor nos abençoar. Mas aqui estava o conselho de um rei passando para um outro que iria substituir. Mais do que isso, um conselho de um pai passando para um filho. Eu acho que não só por estar na palavra do Senhor, mas também, por quê? Porque nós sabemos que, como pai carnal, Davi queria o melhor para o seu filho. E também como rei sobre Israel, ele queria o melhor para a nação. Então o conselho aqui é muito pertinente, é muito importante. Nós devemos olhar com muita atenção e colocar em prática esse conselho nas nossas vidas, porque aqui tem uma coisa muito importante para nós, um recado para nós. Não só o fato de Davi dizer, esforça-te, tem bom ânimo, nós já podemos encontrar essa palavra quando houve a sucessão de Moisés, quando o Senhor chama Josué, e o Senhor usa essas palavras com Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não se espantes. Então, não é assim novidade essas palavras para aqueles que estão assumindo uma responsabilidade de fazer a obra do Senhor. Nós temos de deixar a preguiça de lado, nós temos de colocar o comodismo de lado, porque o Senhor não usa preguiçoso, o Senhor não usa comodista. Nós temos de colocar as nossas coisas em segundo plano e colocar as do Senhor em primeiro plano, Não temer, não se apavorar, porque não vai ser fácil, a luta vai ser difícil, nós vamos encarar uma dificuldade muito grande. Até aqui não estou contando novidade para ninguém, e o Senhor também não engana ninguém. Essa história de aceita o Senhor Jesus, tua vida vai ser um mar de rosa, isso é lá na eternidade, vai ser uma festa, mas aqui as lutas não são fáceis. Mas a palavra de Esmirna, o Senhor é para mim um ramalhete de mirra. Ou seja, não é bem o Senhor, mas a consequência do ter o Senhor nesse mundo é muito dolorosa, mas mora no meu coração. O que nós vamos fazer? Nós vamos recuar? Nós vamos voltar? Então não tem jeito, é se esforçar, não temer, não se apavorar. Agora a palavra diz, porque o Senhor Deus, aí ele diz, o meu Deus, confirmando aquilo que é a nossa necessidade. Ele diz, o Senhor Deus, o meu Deus. Então era a experiência particular de Davi. Há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará. Mas há uma condicional para tudo isso, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, para que o Senhor, a condicional para que o Senhor não deixasse, não desamparasse, era que Salomão deveria fazer a obra da casa do Senhor. Construir o templo era o objetivo. A promessa aqui é, enquanto fizeres a obra, o Senhor não vai te desamparar. O recado é esse. E como nós sabemos que não desamparou, enquanto Ele fez a obra do Senhor. Então, isso aqui é que nós temos de meditar, isso aqui é que nós temos de pensar muito, porque o Senhor é conosco e a promessa do Senhor é para o homem, enquanto o homem está debaixo, hoje nós sabemos, do projeto de salvação do Senhor. A religião não prega isso,
A religião, ela fala, aceita Jesus, né? E faça o que continua a querer fazer, vai continuar a sua vida, Jesus vai te abrir os caminhos, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te fortalecer, você vai ser o bem-sucedido. Isso é autoajuda, isso não é salvação, isso é autoajuda. Você encontra em vários livros por aí. Então, o que a religião faz? Entre muitas coisas, transformou a promessa de salvação do Senhor em uma autoajuda para que o homem possa romper momentos difíceis. Mas o Senhor não é isso. Nós sabemos que há uma obra, há um projeto. Aqui, a condição de Salomão, ele foi levantado como rei porque tinha uma obra a fazer, tinha um templo a ser construído, e o Senhor diz, vai fazer. Quem vai fazer é Salomão, e nós somos levantados pelo Senhor porque tem uma obra a ser feita. Então essa é a condicional. O Senhor nos ama, e o amor do Senhor está em sermos incluídos na construção dessa obra. Então, enquanto nós estivermos nessa condição, o Senhor é conosco, não nos desamparará. Nós vamos enfrentar luta, nós vamos enfrentar momentos difíceis, vamos encarar algumas enfermidades, e a última dela nos levará. Ou seja, a última enfermidade vai nos levar desse mundo. Se o Senhor não vier antes, ninguém se espante disso, né? Porque ninguém vai ficar aqui para semente, a não ser que o Senhor nos arrebate. Estou falando alguma coisa assim? Não, isso é o salário do pecado. Mas uma coisa é certa, enquanto estivermos fazendo a obra, o Senhor será conosco. É promessa de Deus. Aí Davi diz, porque Deus, o meu Deus, não te desamparará, enquanto construíres o templo ali em Jerusalém. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado para fazermos essa obra. O Senhor teve muita misericórdia de nós. Eu estou falando aqui, não é para um grupo de leigos, né? Estou falando para um grupo de trabalhadores, né? Pessoas que realmente têm se dedicado, deixado suas casas, pegado frio, largado aí os finais de semana para poder estar aqui no Maranhão. E entre tudo que o Senhor tem nos permitido fazer, o estar aqui faz parte dessa obra. É um trabalho braçal, a gente não pode confundir com a busca espiritual, a necessidade de buscarmos ao Senhor, de orarmos mais. Esse trabalho, seja o irmão que trabalha na cozinha, na copa, na limpeza, na vigilância, isso não substitui, né, as orações, as súplicas, a comunhão com o Senhor, tudo aquilo que temos de fazer. Ninguém se engane disso, ninguém se engane, mas enquanto tivermos em santificação, em comunhão, orando, jejuando, buscando, se santificando, esse trabalho aqui será para nós uma grande bênção, porque sabemos que esse trabalho aqui faz parte do fazer a obra do Senhor. Então nós temos de vir aqui com alegria, muitas vezes deixando preocupações lá embaixo, deixando os problemas, ficamos aqui, mas o Senhor cuida, o Senhor cuida. Cada vez eu ouvi estava conversando com um pastor, que também é professor de seminário, que nós somos trabalhadores de Maranhão, todos nós somos, não há diferença quanto a isso. E ele também viaja muito para dar aula, e desde seus filhos pequenos, seus filhos já cresceram, ele disse uma coisa para mim, que me chamou a atenção, e é verdade. Ele disse: Fernando, eu nunca saí para um seminário e voltei e encontrei um filho doente, porque todas as vezes o Senhor os manteve com saúde. E quando eu os deixava doentes, voltava e encontrava eles já sadios. E ele tem 3 filhos. E eu fui pensar, mas não é que é verdade? Enquanto a gente cuida da casa de Deus, o Senhor cuida da nossa casa. E cuida com muito carinho. Mas por que o Senhor cuida de nós? Porque está aqui, ó. Até que acabe todo o serviço da casa do Senhor. Há muito serviço para ser feito, nós sabemos. Nós vamos viver essa vida, Jesus vai voltar. E nós vamos ter muita coisa aqui fazer. Mas fique o recado, o Senhor é conosco enquanto estivermos fazendo o serviço da casa de Deus. Temos de nos esforçar, temos de obrar, temos de não temer, temos de ter fé, temos de tudo isso. Mas é lembrança de que isso aqui nos sustenta. Quando de todo o coração nós subimos para fazer isso aqui.
Nós somos bem-aventurados, privilegiados, nós somos honrados pelo Senhor, assim como Salomão foi honrado ali. Nós somos honrados, porque nós podemos nos incluir, ou melhor dizendo, o Senhor nos incluiu debaixo disso aqui, e nós podemos usufruir disso. É uma promessa de Deus: o Senhor não te desamparará enquanto estiveres fazendo a obra da casa do Senhor, e não vai desamparar. Por isso nós temos de agradecer muito ao Senhor, porque na verdade nós não estamos aqui, dando nada, nós estamos recebendo, e recebendo muito, porque o Senhor nos honra com essa oportunidade maravilhosa de estarmos sendo abençoados na sua presença. Amém, irmãos? Cantar mais um louvor.